daquilo que Deus tem para nós hoje, tá? Hoje eu quero falar sobre a grandeza das pequenas coisas. Irmão, se tem uma coisa que a gente tem que aprender a valorizar, são as pequenas coisas. E às vezes a gente não valoriza as pequenas coisas porque a gente já quer ver as coisas de uma forma maximizada, né? A gente já quer ver as coisas grandes. E se a gente parar para ver como Deus trabalha, como Deus faz, você vai perceber que Deus sempre trabalha valorizando as pequenas coisas. E o que me fez pensar nisso? Ontem nós fomos num, como é que chama? Chá de bebê, né? A revelação é para revelar. Chá de bebê. Chá de bebê. E aí eu fiquei pensando no chá de bebê, fala de uma gestação. E uma gestação, a celebração de uma gestação é logo quando você recebe a notícia da gestação. E aí ainda é o quê? Uma pequena coisa, na verdade, uma minúscula coisa. E você valoriza tanto aquilo até ele se tornar, né, o seu filho, aquilo que talvez esteja do seu lado hoje, ou está na sua casa. Mas veja, você valorizou tanto aquilo. Né? A mãe, né? Não que o pai não tenha parte, o pai teve uma grande parte, tá? Fazer aquilo, obrigado. Mas a mãe, ela tem a questão da gestação, né? De sentir tudo aquilo dentro dela. Primeiro chute, né? As dores, né? E ela vai valorizando cada momento. E aí ela compartilha com o pai. O pai vai e fala, nossa, que legal. Vai lá, coloca a mão, o neném não chuta. Mas chutou a barriga da mãe, né? Mas quando o pai, você não é a mãe, como diria o baby. Você não é a mãe. Mas veja que a gente valoriza tanto essa pequena coisa, mas ela demora 9 meses para nascer. E depois que nasce é uma alegria, e aí ela tem o ciclo da vida dela para cumprir. E nesse eu acredito, não consigo precisar, né? Tempo correto, mas é um tempo que no início da vida dela vai te dar mais trabalho e tudo, até você poder colher os frutos que o filho te deu. Uma hora você colhe os frutos. Uma hora ele vai começar a cozinhar para você, lavar a louça para você. Trazer uma água, pegar o controle remoto. Uma hora isso vai acontecer. Varrer uma casa, né, Su? Alguma coisa acontece, né? Quando isso começa a acontecer, você fala o quê? Estou colhendo os frutos de tudo aquilo que eu valorizei lá no começo, quando eu descobri a gravidez. Então eu estou valorizando as pequenas coisas. Engraçado, né, Fê, que quando a gente traz isso para a nossa vida, fora desse contexto, a gente não trabalha dessa forma. A gente é imediatista. A gente não valoriza os pequenos começos e a gente já quer colher tudo de uma hora. Imagina se estou grávida, nasceu, cresceu. Como que seria isso? Que memórias, que experiências, o que você aprenderia com isso? Na nossa vida é a mesma coisa. A gente tem que aprender a valorizar aquilo que a gente tem. E eu sei, por experiência, que a nossa vida é sempre feita de pequenos começos. Porque todo começo é um pequeno começo. Vou falar aqui, lógico, da nossa forma de ser igreja, que é uma igreja em célula. Toda casa que se abre é um pequeno começo. Toda casa de paz que se abre é um pequeno começo. Toda célula que se inicia é um pequeno começo. Toda visita que você faz é um pequeno começo. Mas por que às vezes a gente não valoriza isso? Porque não vai ter 15, 30 pessoas? Porque não está no ponto da multiplicação? Por que o Elas ainda não é um sucesso? Porque não é grande? Porque todas as mulheres da igreja não vêm? Por que a nossa igreja não é uma mega igreja? Quem disse que não é?
que define isso tudo? O quanto que a gente valoriza isso? Levando para a sua vida profissional, por que não valorizar o seu trabalho como um pequeno começo? De lá você vai galgar, trilhar. Na minha vida, eu trabalho na área fiscal e me perguntam assim muitas vezes, mas como que você entrou nessa área? Porque é uma área que ou você gosta ou você odeia, não é? E eu entrei como estagiário. Você sabe o que é o estagiário? É o cara que tira cópia, que organiza arquivo, vai mexer nas caixas cheias de pó que ninguém quer mexer, quando tem fiscalização. É um começo. O que ninguém quer fazer é o que você faz, mas é um começo. Aí hoje eu alcancei a senioridade. Mas eu tive que ter um começo. Então a nossa vida é feita de pequenos começos e a gente tem que entender que os pequenos começos, eles começam e são trilhados, e são caminhos colocados por Deus para que a gente trilhe. E a gente precisa trilhar. Se você parar para ver um pouquinho sobre a vida de Jesus, Jesus nasceu numa manjedoura. Ele nasceu no Hospital Assunção, no Albert Einstein. Fala outro top aí que tem. Tem mais um top? Sírio-libanês. Não, nasceu na manjedoura. Pequeno começo, coisa simples. Pode vir alguma coisa boa, né? Será que pode vir alguma coisa boa? Pequenos começos. Então a gente tem que valorizar os nossos começos. E às vezes a gente não valoriza porque, meu irmão, a gente sonha grande demais. E não tem nada errado em sonhar grande. Sonhar grande é algo que você tem que ter. Mas você tem que entender que para algo ser grande um dia foi pequeno. Eu valorizei, eu trabalhei, eu orei, eu fiz, eu busquei. E agora se tornou grande. E de novo, falando da nossa vida de igreja como célula. Células se multiplicam, deveriam se multiplicar, uma hora tem que se multiplicar, né? Esse ainda é o princípio. E eu creio que isso vai voltar a acontecer. E toda célula que se multiplica, ela vai viver um novo pequeno começo. E assim vai dia após dia. Então eu queria convidar você a abrir sua Bíblia em Lucas 2, versículo 12. Vou trabalhar uma ideia de um texto aqui com vocês. Um pouquinho da história de Jesus. Também daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho ali da história de Moisés, um pouquinho. Diz assim: isso lhe servirá de sinal. Encontrará o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. Isso aqui realmente não é nada de luxo. Nada. Tem nada de luxo nisso. Algo bem simples. Porque a gente tem que entender e crer, meu irmão, que Deus trabalha na simplicidade. A gente não tem que ficar querendo... Por que a gente enfatiza tanto, por exemplo, do trabalho do Elas, que a gente não está preocupado com enfeites, com chás? Porque Deus trabalha na simplicidade. Não é a decoração que atrai pessoas. É a simplicidade. O que é a simplicidade? É a simplicidade do Evangelho. É falar daquilo que o Evangelho é. Falar daquilo que o Evangelho faz. A Bíblia diz que se a gente for fiel no pouco, no muito, a gente vai ser colocado. Então, a mesma dedicação que eu tenho no pouco,
mesma dedicação que eu tenho no pouco, é a dedicação que eu deveria ter, ou que eu espero ter quando tenho no muito, porque às vezes eu escuto, pastor, quando eu tiver assim, vou fazer isso, vou fazer aquilo, mas e se tiver 2? E se tiver 3? A sua dedicação é a quem? Então você não é fiel no pouco? Então se você começar uma célula na sua casa, você e sua esposa e seu filho, a sua dedicação é menor? Não vale a pena orar? Louvar? Não vale a pena compartilhar a palavra? Ah, eu não vou começar a célula porque só vai estar eu e a Regi. Só como exemplo, tá? Porque vai estar eu e a Regi. Não, não vou fazer célula. Vai estar só eu e a Regi. Ué, mas não é um começo? Não é um começo? E não vale a pena adorar, buscar a Deus? Aquilo que nós vivemos agora há pouco aqui, não vale a pena? Ao pouco das pessoas param, meu, o que está acontecendo aí? Você faz toda semana aí na sua casa. Eu percebo que toda quinta-feira, às 8 horas da noite, tem um barulho diferente, tem uma música legal. Às vezes às vezes vocês estão lendo um negócio bacana. O que é isso aí? É uma célula que está acontecendo. Você não vem participar. Você não vem ver como que é. É que a gente ainda acha que para ter uma célula tem que ser uma mega célula. Tem que ser um mega evento. Tem que ter um mega mover. Tem que ter vários visitantes. E ali uma mulher chegou ali na porta, eu já fiquei feliz. Recebeu a oração, né? Bora. Mas eu já fiquei feliz. Veio, recebeu a oração. Joyce já orou por ela ali e tal. Não sei o que ela falou para a Joyce. Já sabe, depois a Joyce me conta. Bora. E já recebeu a oração. Que essa oração já tenha tocado o coração dela. Porque já valeu a pena. Alguma coisa já valeu a pena aqui hoje. Alguma coisa já valeu a pena. As orações de quinta-feira, por exemplo, ela tem às vezes atraído pessoas que já passaram por aqui. Só porque viu a porta aberta. Então já está valendo a pena. E a gente ainda acha, meu irmão, que para as coisas parecerem que estão acontecendo, é sinônimo de estar cheio ou lotado. Não, meu irmão. O pastor Carlito Paz tem uma frase que eu gosto bastante, que ele diz assim, não despreze pequenos começos. Diga isso para quem está do teu lado. Não despreze pequenos começos. Não despreze. Irmão, tem 2 formas da gente andar com Jesus. Ou a gente anda seguindo as pegadas de Jesus, ou a gente anda lado a lado com ele. A gente anda com ele. Ele está chamando a gente para isso, ele está dando direções, ele tem falado, ele tem repetido, está te chamando. Sabe, eu sei que ele fala que o caminho é estreito. Ele é estreito, mas ele é leve e é suave. Mas eu sei também que ele vai nos nivelar para esse caminho que é estreito. Ele vai nos preparar para isso. Ele vai nos preparar para isso que ele quer que a gente viva. Sabe, para esse começo que a gente tem que ter. Por mais pequeno que seja. Por mais, talvez, que aos olhos de quem está em volta, ou talvez aos seus olhos, seja simples demais. Seja pequenininho demais. Mas é disso, meu irmão, que Deus vai te preparar para algo maior. Agora, defina o que é maior para mim, Fernando. Como que você consegue mensurar algo que é maior? Como que você consegue definir algo que é maior aqui, Paulo? Você vai quantificar pelo quê? Por número de pessoas? Ou maior é o que está em Cristo, segundo a Bíblia? Maior é viver a vontade do Pai. Maior é responder ao chamado dele.
Maior é viver aquilo que ele tem te chamado para fazer, responder ao chamado dele. Como que a gente pode definir o que é maior? Porque tem muita coisa que pode ser grande. A gente mesmo já foi muito grande. Mas não tinha alicerce. Só era grande. O que é maior, então? Como que a gente define maior? Maior em intimidade, que é o que a gente tem falado? Quando a gente está falando de queimar no secreto, estou chamando você a ser maior em intimidade com o Pai. Maior em uma vida com Deus. Maior em uma experiência com Ele. Maior nisso que você vai viver com Ele. Porque até estava conversando com a Joyce essa quinta, né, Joyce? Vento balança, a história do vento. O vento balança, bate, eu balanço, mas eu não caio, porque eu estou enraizado. Então, talvez maior não é eu crescer em Deus. Então, o que é ser maior? Ser uma mega igreja? Quantifica ser maior? Mas maior aos olhos de quem? Porque onde na Bíblia diz que devemos ser uma mega igreja? Onde na Bíblia diz que você tem que ter mais de 1.000 pessoas, de 1 milhão de pessoas dentro de uma congregação? Você, teólogo formado, me responda. Momento, Fernando responde. Abriram aqui uma caixinha de perguntas. Onde está na Bíblia isso? E na Bíblia não está escrito nem abra uma igreja, está escrito. Tá? Não é verdade, teólogo? Wolverine. Da Shopee. Está escrito que ide e pregai o evangelho. Então, como que a gente define, meu irmão, uma questão de ser maior? Por que eu não posso falar que a gente é grande? Porque a gente é grande em Deus, a gente é grande no amor de Deus, a gente é grande na vida de Deus. A gente é grande por essa presença de Deus. Você pode ser ainda maior, é simplesmente você fazer aquilo que Deus está pedindo para você fazer. E quando você responde aquilo que Deus está te chamando para fazer, Deus vai te colocar em lugares de pequenos começos. E aí você vai começando com o seu 1, seu 2, seu 3. Daqui a pouco você está em outro lugar, né, Wagner? Começando com 1, com 2, com 3. Daqui a pouco você está em outro lugar, Adriana Inado. Adriana, hein? É louco. Adriana. Ó. É porque tem que tomar cuidado hoje com rede social, né? Posso ser cancelado só se eu te chamar. Hoje. De neguinha, né? Ó, o pastor agora. É. Alguém. Mas ela gosta, tá, gente? Ela gosta de ser chamada assim. Então vamos lá. Comece. Comece quantas vezes tiver que começar. Só que comece agora valorizando aquilo que você está começando. Se dedicando, de fato, àquilo que você está fazendo. Entregando o seu melhor, entregando tudo. Abra comigo a sua Bíblia em Zacarias 4. Velho Testamento. Zacarias 4. Versículo 6. Quem quiser acompanhar, tá na tela. Diz assim: essa é a palavra do Senhor para Zorobabel, não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então o Senhor me falou: as mãos de Zorobabel colocaram os fundamentos desse templo, suas mãos também o terminarão. Assim saberão que o Senhor dos Exércitos me enviou a vocês. Meu irmão, eu quero que você entenda que esta manhã Deus está colocando um plumo em suas mãos. E o que é plumo? Plumo, né? O Eli sabe o que é um plumo, Eli? Para que serve um plumo?
na construção é para você colocar algo em mim. Eu posso falar dessa forma? É para deixar algo alinhado? Então Deus está colocando hoje algo para você alinhar a sua vida à vontade dele. Para você deixar isso alinhado. Porque deixa eu te fazer uma pergunta. Comece a dar atenção aos detalhes da sua vida. Como que você está vivendo? Onde, em que e em quem você está confiando? Será que você está vivendo confiando em Deus? Sua vida é uma vida que realmente, totalmente pautada naquilo que Deus ele tem para você? É alinhado ao que Deus está te pedindo para fazer? Porque, meu irmão, de uma coisa que eu tenho certeza, Deus tem pedido coisas para pessoas aqui. Eu tenho certeza disso que eu estou falando. Deus tem pedindo coisas para aqui. Só que você ainda continua, será? Não é a hora? Ainda não? E a sua vida, ela precisa estar alinhada à vida de Deus. Por isso que eu estou falando de plumo. Porque o que Deus quer fazer isso é deixar alinhado. Deixar nessa direção certa. Então, como que você está vivendo? Quando eu faço essa pergunta, você está vivendo alinhado à vontade de Deus? Ou você ainda está vivendo simplesmente pautado à sua vontade? Porque não existe uma vida cristã 100% pautada na sua vontade. A gente às vezes pede tantas coisas para Deus, Deus nos dá tantas coisas, e quando Deus nos dá as coisas, a gente esquece daquilo que Deus pede para a gente. Então a gente pede para Deus, Deus dá, e a gente esquece daquilo que Deus está pedindo para a gente. E não é uma questão de troca. Não é uma questão de troca. Mas é uma questão de saber, de reconhecer a voz dele. A Bíblia diz em Provérbios 20, 21, que a herança que se obtém com ganância no princípio, no final não será abençoada. Ou seja, tudo aquilo que eu faço no princípio por ganância, no final não é abençoado. Então, se eu começo algo querendo status, no final não é abençoado. Se eu faço algo querendo título, no final não é abençoado. Se eu faço algo só movido pelo dinheiro, no final não é abençoado. A Bíblia diz isso. Agora, se eu faço algo, começo algo, obtenho algo, alinhado à vontade de Deus, isso ele abençoa. Isso ele abençoa. Então, nada que se obtém com ganância no princípio, no final é abençoado. Isso em qualquer área da sua vida. Então, meu irmão, cuidado com o sucesso antecipado. Porque é como uma casa sem alicerce. Vou falar de nós mesmos há algum tempo atrás. Só focava nisso, lembra? Números, 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 números e números. Só que a gente esqueceu do alicerce. Se preocupou só com números. Números, números, números e a base. Não se constrói casa sem ter fundamento, sem ter alicerce. Eu fico pensando que se essas palavras que geram tanto alicerce hoje na nossa vida tivesse talvez sendo ministrada, talvez o que a gente conhece, tem de revelação hoje, tivesse sido gerado lá atrás. Eu sei que não é uma questão de voltar no tempo, mas é uma questão de clareza de vida. Mas o tempo passou e agora a gente tem que trabalhar o alicerce de novo, e a gente está trabalhando nisso, valorizando isso. Por isso que eu não reclamo. Pode perguntar para os meus líderes se eu tenho reclamado. Há quanto tempo eu não reclamo com vocês? Porque eu sei que é momento de trabalhar alicerce, de trabalhar a base. Porque assim a gente vai crescer. Filipenses 4,12 diz assim: eu sei o que é passar necessidade, e sei o que é ter fartura.
Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Amém. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Que texto forte, né? Mas é verdade isso. Porque hoje, independente de qualquer situação, eu aprendi a ser feliz com Deus. Aprendi a valorizar aquilo que Deus tem colocado, aquilo que Deus tem dado. Aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos. E aí, meu irmão, vamos juntos descobrir um processo de Deus para descobrir o valor das pequenas coisas. Eu vou falar um pouquinho de Joquebede. Sabe quem é Joquebede? Ô, Joquebede. Quem era Joquebede? Vamos ver se vocês sabem mesmo. Joquebede é a mãe de quem? Hã? Pois é, isso. Eu sei, é mãe de quem? Ué. Irmão, quem conhece a história de Joquebede, sabe que lá em Êxodo, o Faraó ordenou que todos os filhos nascidos homem fossem mortos. E Joquebede, o que ela faz? Pega o seu filho, valoriza o filho, lembra a questão de valorizar o filho? Valoriza o filho, enrola num pano, coloca num cesto, põe no rio, e o filho vai parar onde? Vocês não conhecem a história, tá vendo como vocês não conhecem? Ou conhece, foi parar onde? Esposa do teólogo. Lá na mulher do faraó, na casa de Faraó. Foi parar lá. Aí o tempo passa, a mulher de Faraó não conseguiu o quê? Amamentar. Diga amamentar para ficar legal. Amamentar. Aí ela manda buscar alguém. Não é isso? Neguinha. Manda buscar alguém que pudesse amamentar, né, Ana? Quem que vem amamentar? A mãe dele de quem? De Faraó? A mãe de Moisés. Quem que é a mãe de Moisés? Joquebede. Ô, Joquebede. Isso, Joquebede. Olha que coisa linda. Filho ficado como rei. Bom e do melhor. Não foi morto. E ela ainda participando ali da vida. Ela valorizou o filho. Ela não entregou o filho à toa. Tem coisas, meu irmão, que a gente tem que parar e entender. Cara, é meu filho. Vou valorizar porque é meu filho. E ela fez isso aqui de uma forma que a gente entende que os caminhos de Deus foram perfeitos. Perfeitos. Porque tudo aconteceu de uma forma perfeita. Essa criança poderia ter parado na curva do rio. Se fosse o rio Amazonas, a Sucuri, o velho do rio podia ter pego. Poderia, Paulo? Crocodilo? Caré? Poderia ter parado na casa de um servo de Faraó, muito leal a ele. E ele levaria lá na porta de Faraó. Olha o que eu achei para você aí, ó. Certo, desejava aquilo, todo aquilo, que não podia amamentar, que teve que chamar alguém para amamentar, que pediu, se tinha alguém que poderia amamentar, que lembrou de Joquebede. Joquebede amamentou essa criança, que era filho dela. Meu Deus! Quando a gente está no caminho certo, meu irmão, as coisas são abençoadas. Quando a gente valoriza as pequenas coisas, as coisas são abençoadas.
Quando você valoriza as coisas que Deus tem colocado no seu caminho, as coisas são abençoadas, entenda isso. Então você deve o quê? Para começar, gere perseverança desde o começo. Seja perseverante com aquilo que Deus te deu. O texto diz em Êxodo 2:2, ela engravidou e deu luz a um filho, vendo que era bonito. Ela o escondeu por 3 meses. Ela ainda escondeu ele por 3 meses. Perseverante, não vai morrer. Não vai morrer. Não vai morrer. Aí você está lá com a sua célula lá, minguando, aí você já está assim, vou acabar com ela. Vou fechar. Vou entregar. Vou entregar. Né, Fernando? Vou entregar. Vai não, Fernando? Vou entregar. Não, vou entregar a célula. Seja perseverante, meu irmão. Ela escondeu ele por 3 meses. 3 meses. Não morreu, diga não morreu. Não vai morrer na sua vida. Seja o que você esteja vivendo, não vai morrer na sua vida. Não vai. Ela perseverou. E a Bíblia fala por perseverança, ela fala para a gente perseverar em oração. Então a gente abriu aqui a quinta-feira para você ter um momento de oração. E quem está vindo, sabe? Meu irmão, não vai ficar aqui, não tem palavra, não tem nada, é oração, meu irmão. É joelho no chão, né? Simbolizando, é claro, porque tem liberdade. Uns sentam, uns ficam andando. Eu acho que alguns até dormem, eu acho. Mas se Deus fala nos sonhos, amém, né? Amém. Né? Mas Deus, meu irmão, é 1 hora aqui de oração, é oração. Pode ver que eu estou interferindo muito pouco. No final, às vezes a gente pede uma oração específica, ou para você orar por alguém, mas é os últimos 2, 3 minutos ainda. Porque é o seu momento ali de oração, persevere em oração. Porque talvez no seu dia a dia da semana você não consegue parar essa 1 hora, né, Wagner? Não dá. Então é 1 horinha que você tira. Não é nada demais. Não é muito tempo. Você fica 2 horas vendo jogo de futebol, 1 hora vendo série. 1 hora vendo série é pouco. Se o capítulo lá for bom, se o dorama lá for bom. Não é 3 de uma vez, eu não entendi ainda o que é o tal do guarda-chuva amarelo. Depois você me explica. O guarda-chuva amarelo. Para ficar postando. Não tem nada a ver com a palavra, mas só para entender o que eu falei de série. Então a gente tem que ser perseverante naquilo que a gente faz, meu irmão. Então está aqui, ó, o prédio está aberto. Ele abre 7h30, não é? Estou tentando ser pontual. 7h30, porque eu estou com a chave. Aí eu consigo ser 7h30. Na hora eu estou com a chave. Tento ser pontual, 7h30. Porque eu venho, eu ligo. Né? Põe aí. Não vou pôr mais o reloginho, não, que parece que fica algo. Né? Um louvorzinho lá. Tem uma playlist, Fernando, que eu descobri agora. É 1 hora de oração. Acabou a playlist. Acabou o time. 1 hora, perseverando em oração. A Bíblia também diz em Colossenses, dedique-se em oração, estejam sempre alertas, sejam agradecidos. Dedique-se em oração. Tiago também fala disso, de perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Então a gente tem que ser perseverantes, meu irmão, naquilo que a gente faz. Perseverante, tem que estar orando, tem que estar buscando, sabe? Tem que estar querendo fazer desde o começo ali, crendo que as coisas vão acontecer. Então, se você está no pequeno começo, valorize, mas seja perseverante. Não desista. O problema, meu irmão, não é você errar. O problema está em você desistir. Porque o errar faz parte do aprendizado. Todo mundo aqui já errou para aprender algo. Todo mundo errou. Eu já errei muito na minha vida. Errei fritando ovo, errei fazendo café. Errei. Como diz a Cláudia, que até para fazer café eu sujo o fogão. Né? Errei muito.
Errei o primeiro arroz que eu fui fazer, eu errei, queimei o arroz. Errei. Então, todo mundo erra, meu irmão. Todo mundo vai errar. Então o problema não está em errar. O problema está em você desistir. E desiste quem não é perseverante. E aqui o texto está falando de ser perseverante. Porque quem é perseverante consegue ver a bênção no final. Consegue ser abençoado. Consegue ver o resultado. É aquelas figurinhas motivacionais que você vê que o cara está cavando, aí o cara vai lá, acha um diamantezinho pequeno, vai embora. Se o cara desce mais uma cavada, ele acha, sabe? Das figurinhas. Às vezes a gente está assim, a gente está tão perto, mas a gente desiste. E a pergunta aqui, não precisa nem levantar a mão, mas quantos de nós já desistiu? Quantos de nós já não largamos as coisas? Porque a gente acha que não vai dar certo, que não é possível, não é capaz. Então, meu irmão, assim, por que às vezes eu me pergunto, por que fulano de tal não está liderando? Conversando até com a Cláudia ontem sobre isso. Antes dela manchar a calça dela novinha. Novinha. Recebeu na sexta-feira. Sexta? Pegou essa semana. Sentou no banco da praça. Quando levantou, estava manchado. Mas quem nunca passou por isso? Ai. Mas nós estávamos falando sobre isso. Pessoas que não lideram. Falando sobre a vida da igreja, né? Por que as pessoas não lideram? Porque desistiram. Porque eu nunca tomei célula de ninguém. É uma coisa que ninguém pode falar para mim, é que eu tomei a célula. Fernando, me entrega a sua célula agora. E não estão liderando é porque desistiram de liderar. E por que desistiram? Porque não foram perseverantes. Porque não há nada que impeça você de liderar. Eu posso ter uma célula, eu, você e a Tami. Pode ter uma célula, você, a Tami e a Heloísa e o Pedrinho. Posso ter uma célula, eu e a Cláudia, para começar. Posso ter uma célula, eu e o Lindão. Para quem não conhece o Lindão, levanta a mão, Lindão. Isso. O Lindão, posso ter uma célula. Eu posso começar essa célula. Posso trabalhar nessa célula. Posso orar por essa célula, ser perseverante nessa célula. E com o tempo essa célula vai o quê? Vai crescendo, porque eu tenho amigos, tenho conhecidos, tenho parentes, não é? Tenho amigos do trabalho, mas eu sou o quê? Perseverante, eu faço, toda semana tem. Ninguém pode falar que eu não faço célula. Eu faço, toda semana. Ah, pastor, então você está falando que agora a célula é familiar. Não, não estou falando isso. Estou falando que você pode fazer isso. Se esse for o seu chamado, se o seu chamado é para liderança, e você não está liderando, você não foi perseverante. Não, mas eu estou esperando o céu passar o cometa Halley. De quanto em quanto tempo que é o cometa Halley? Eu acho que a nossa geração nem viu o cometa Halley passar de novo, meu irmão. Acho que nem vê mais na nossa geração, se eu não estiver enganado. Sabe o que isso significa? Se você estiver esperando o cometa Halley, que você não vai liderar. E você está esperando o cometa Halley passar. E você não vai liderar. E sabe quem está impedindo você de liderar? Você mesmo. Você mesmo. Porque quem não foi perseverante não foi eu. Quem deixou de ser perseverante foi você. Então, a perseverança é que vai te levar àquilo. Mas isso que eu estou falando para quem é líder, mas serve para qualquer outro tipo de chamado, propósito que você tenha dentro da igreja. Como os chamados de músico, ministro de louvor. Olho no olho. Serve para você também. Chamado. O que te impede? Eu não fui. Foi você? Também não foi. Foi quem?
Raimundo Nonato? Quem foi? Foi você? Foi. Sim, quem que é? Estão entendendo? Vocês estão comigo? Quem está comigo, diga amém. Perseverante, meu irmão. O pastor Carlito diz, trabalhe como se tudo dependesse de você. E ore como se tudo dependesse de Deus. A chave está aqui, ó. Isso é valorizar pequeno começo. Trabalha, meu irmão, faça. Se dedique. Os kids. Já que desde domingo passado eu estou com o coração aberto. Kids. Tem duas crianças? 2 crianças. 3 crianças? 3 crianças. Tem que ter kids. Valoriza. Por que não tem? Só não tem que ter culto kids dia de ceia, não é essa a regra? Sim ou não? Fora disso, meu irmão, não tem o porquê. A não ser que tenha uma criança e fale, não quero ir, não quero estar lá. Fora isso, tem que ter a regra. Por que a gente não está valorizando? O que a gente não está fazendo? Trabalhe, meu irmão, como se tudo dependesse de você. E deixa que Deus, meu irmão, faz o resto. Entregue como se tudo dependesse de você. Prepare tudo, prepare o ambiente, prepare o louvor, prepare a palavra, prepare o lanche, prepare o do pastor. Deixa tudo pronto. Faça tudo, deixa tudo pronto e persevere. Vem uma criança, glória a Deus. Tchutchuê, tá lá, pororó, sei lá o que for. Faz tudo, ora junto com a criança. Aí o que acontece? Chega lá, faz um desenho aí, faz aquela casinha, tortinha, carrinho sem roda. Não, meu irmão, ensina a criança o caminho que ela deve andar. Ensina. Então, vocês estão entendendo? É ser perseverante. Persevere, faça. Entregue, dedique-se. Não abra mão do seu filho. Joquebede mostrou submissão à vontade de Deus. Ela levou em consideração que filho é a herança do Senhor. É vontade de Deus. Meu filho é a herança do Senhor. Então a gente tem que ter essa mesma dedicação. Sabe, em que área da sua vida você observa que você precisa de mais perseverança? Gente, esse relógio está errado. Que área da sua vida você vê que você precisa ser mais perseverante? Qual é o maior desafio na sua vida onde você precisa fazer a coisa certa? Meu irmão, lembra-se de Gideão? Gideão tinha 32 mil soldados, né? Lutou com 300. Então não caia na tentação do sucesso imediato. Sabe, o diabo ofereceu para Jesus sucesso imediato. Quando ele foi levado para o deserto, falou, negue, e eu te dou tudo, a partir de agora. Mas Jesus decidiu começar com um grão de mostarda. Acreditar no grão de mostarda, a tal da fé no grão de mostarda. Acreditar no pequeno. Hoje eu quero que você saia daqui acreditando em você, naquilo que Deus tem para você, mesmo que seja do tamanho de um grão de mostarda. Mas que você saia acreditando naquilo que Deus tem para você. E aí você vai decidir investir com sabedoria nas coisas certas. O que é investir nas coisas certas? É investir naquilo que Deus tem para você. Eu não tenho nem o que prolongar muito nesse tema, nesse ponto, porque eu acho que ele é bem objetivo, mas eu vou compartilhar aqui com você. É você dedicar o seu tempo nas coisas que Deus tem para você. De novo, eu tenho falado, a gente gasta tempo com coisas que nos roubam do tempo de Deus. Daquilo que Deus tem nos chamado para fazer. Daquilo que Deus, sabe? E é interessante que, antigamente, a gente colocava N desculpa para fazer a obra de Deus. Né?
Aí Deus vem e nos abençoa com aquilo que nos possibilita ou nos facilita agora para fazer a obra de Deus. Aí agora a gente reinventa a desculpa para fazer a obra de Deus. A gente é craque nisso. Qual que era a desculpa antes? A distância? Aí você vai e muda para o lado da igreja. Certo? Aí a desculpa agora é o cansaço. Aí você arruma um emprego, home office, 100%. Aí você vai inventar uma outra desculpa. A unha encravada. Faltou energia, o elevador não está funcionando. Seu prédio nem elevador tem. Irmão, quando não tem energia lá, são 10 andares. Eu não tenho opção, tem que descer. O problema não é descer. Mas descer cansa também, que você força, né? Para subir. Dá vontade de ficar no carro e esperar voltar a energia. Subir, sobe, não sobe. A gente tem que parar de inventar desculpa. Deus, se o Senhor fizer tal coisa na minha vida. Você já orou assim? Deus, se o Senhor fizer tal coisa na minha vida, se o Senhor me der isso, prometo, Pai, vou me dedicar à tua obra, isso vai ser para a sua obra, será seu. Aí você recebe, se pique, bate embora, marcha. Não era para a obra? Não era para Deus? Minha família é sua, minha casa é sua. Ué, a minha família. Meu irmão, e o propósito de Deus, onde está? É a vontade de Deus. O que Deus quer de você. O que Deus te chamou para fazer. Meu irmão, eu fico imaginando, Paulo, se o princípio de valorizar as pequenas coisas fosse abraçado por todos aqui. Como a gente seria? Como a gente estaria se todo mundo abraçasse a causa? A gente abraça tanta causa, né? Não maltrate os animais. Causas... Olha, eu não vi isso. Causas políticas, causas humanitárias, abraçamos tantas causas. Que tal abraçar a causa da Zoe? De edificar uma igreja, de ganhar vidas para o Senhor. Não é uma questão de número, de viver esse propósito, de valorizar isso que a gente tem, de cuidar, porque isso fala de cuidado, de zelar. Às vezes assim, a Cláudia fica na minha orelha, aquela parede está feia, aquela parede está feia. Só que ela fala, a culpa não é do negão. A culpa não é do negão, a parede está feia. A parede está feia. Então, Cláudia, a gente tem que retocar a parede. Mas a culpa não é do negão, eu sei que não é do negão. Então, homens, Zoe, valorizem. Isso, retoque. Retoque, pronto. O negócio é separar a tinta para você hoje, você vai vir à noite pintar. Meu irmão, mas é valorizar. Valorizar, a gente tem que valorizar aquilo que a gente tem. É pequeno? Pode ser pequeno aos seus olhos, mas para mim é tão grande. Para mim é tão acolhedor, para mim é tão família. Tão família. Vou desistir? Não vou. Perseverar. Continuar. Então você precisa, meu irmão, entendeu? Que você é chamado a andar nesse temor a Deus até o fim. E andar em temor é um sinônimo de reverência, de adoração. Não é ter medo de Deus. É adoração a Deus. É reverência a Deus. Então eu tenho temor a Deus, eu adoro esse Deus, eu tenho reverência a esse Deus. O que Ele me pede, eu faço. O que Ele me chamou para fazer, eu fiz. Mesmo quando eu não quis.
E para falar a verdade, a maioria das coisas que ele me chamou para fazer, eu não queria. A maioria das coisas que Deus me chamou para fazer, não quero não. Quero não. Mas se o Senhor está chamando, vamos lá. Eis-me aqui, estou aqui. Daí que eu faço. Eu estou aqui, meu irmão. Não há mérito nenhum em mim. Nenhum. Eu não estou aqui por mérito meu, nenhum mérito meu. Eu só estou aqui porque eu fui perseverante e eu disse sim para aquilo que ele me chamou para fazer. Simples assim. Simples. Eu lembro até hoje, a primeira vez que eu fui, estava lembrando isso hoje de manhã, por acaso. Primeira vez que eu fui pregar num culto de domingo, né? Até então eu já tinha pregado num culto de quarta-feira. Foi horrível. Ainda mais porque eu tentei até cantar, aí complicou, foi tudo. Aí terminou, aí tem que dar a bênção apostólica, né? E é claro que eu dei uma engasgada. Quando eu desci, a primeira coisa que eu vi, adivinha, não vou dar o nome da pessoa, mas eu sei quem foi. Até hoje. Né? Não sabe nem da bênção apostólica. A primeira coisa que eu ouvi quando eu desci. Não sabe nem da bênção apostólica. Eu falei, filho, não sei mesmo não. Não sei nem como que eu preguei. Não sei nem como que eu fiz, sem nada. Não sei nem como que eu estou em pé aqui até agora. Dar a bênção apostólica para mim foi o menos importante. Porque, na verdade, eu estava feliz que estava começando. Não estava preocupado se eu sabia ou não. Se ele gostou ou não, se os outros gostaram. Estava começando. Então, a gente tem que entender isso, tem que valorizar. Sabe, a gente tem que ter um caráter humilde e ser dependente da presença de Deus. Só seja dependente da presença de Deus. Não faça nada diferente disso, é só a presença de Deus. Só queira essa presença de Deus, só peça por ela. Sabe, meu irmão, temor a Deus é essa evidência de obediência e oração. Então eu sou temente a Deus, por isso eu obedeço a Deus. Tem gente que confunde temor a Deus com religiosidade, não tem nada a ver. É religioso, mas não é obediente. Só falta fazer o sinal quando entra, dar 3 pulinhos, entrar com o pé direito, para ver se dá sorte. Mas quando Deus fala assim, eis que te chamo, estou te chamando, seu chamado é isso, para você fazer isso. Você fala, não, aí não é comigo. Então é religioso, mas não é obediente. E Deus não quer religioso, Deus quer os obedientes. Deus procura pessoas obedientes que o adorem. E adoração, de novo, é um simbolismo, é uma referência a temor. Então ele está procurando essas pessoas, meu irmão. Então, se você tem se acomodado e se justificado, está na hora de você seguir a direção de Deus. Faz assim, seu irmão. Segue a direção de Deus. Fala assim para ele, não para agora. Não pare, avance. Meu irmão, não abra mão dos detalhes, não abra mão daquilo que Deus tem te chamado, não abra mão de onde Deus tem te colocado, não abra mão daquelas coisas que Deus tem te colocado para fazer. Não abra mão. Valorize, cuide, zele. Espere pela provisão sobrenatural de Deus. Já estou encerrando, tá, gente? 5 minutinhos. Espere por essa provisão sobrenatural de Deus. O que é esperar? É perseverar. Vai vir a provisão em todas as áreas da sua vida, eu quero declarar isso. Vai vir a provisão. Vai chegar o tempo da provisão. Vai chegar o tempo da bênção, como a gente fala. Vai chegar o tempo da vitória. Só seja perseverante. Agora, quanto que é esse tempo? Como mensurar esse tempo? Eu não consigo te dizer isso. Eu não posso te falar que é 1 ano, 2 anos, 10 anos. Não consigo.
A gente achava que era rápido. Consigo. Era uma criança, usava fralda. Achou que ia passar batido. Agora está aí, cabelos cacheados. Então veja, meu irmão, a gente não consegue mensurar tempo. Eu não posso determinar esse tempo, porque todo o tempo não é determinado por mim, mas é determinado por Ele. Por Ele. A única coisa que eu posso te dizer é que vai chegar. O tempo vai chegar. A gente só tem que ser perseverante e valorizar o que a gente tem. Valorizar o que está aqui hoje, valorizar o que Deus colocou na sua mão. E trabalhar por aquilo. Trabalhar é diferente de se acomodar. O que eu quero dizer com isso? Vai ter mais uma célula? Deixa rolar. Trabalhe. Faça acontecer. Dedique-se. Evangelize, visite, convide. Entregue. Trabalhe. Como se dependesse de você. Mas entenda que Deus está fazendo. E seja perseverante. A gente recebe muito não na vida. Para conseguir um emprego, a gente recebe tanto não. Quantas entrevistas de emprego para receber um sim? Então, pense bem nisso, meu irmão. É questão de perseverança. Perseverança. Seja perseverante. Não desista. Porque aquilo que era para morrer, pode se tornar rei. Pode se tornar rei. Aquilo que era para morrer, pode ser a bênção da sua vida. Você precisa perseverar. Entregue no altar, meu irmão, aquilo que parece ser pequeno, mas entregue no altar. Eu encerro falando até do exemplo da oferta da viúva. Muitos ricos ofertaram. Muitos. Mas Jesus estava observando e ele reparou na oferta da viúva. Era pouco. Ela ofertou tudo. Tudo no altar. Tudo dela era pouco. Mas era tudo. Não se trata do valor. Se trata da entrega. O que Deus pede para nós é só essa entrega. Entrega tudo para Ele hoje. Uma entrega total. Pessoas aqui têm chamados diferentes, propósitos diferentes, estilos, talvez, de viver esse propósito diferente. Mas entregue tudo a Ele. Entregue. Porque eu fico imaginando, Fê, quantos ricos devem ter ofertado? Mas só a viúva é mencionada. Só ela é lembrada. Os outros são chamados de os ricos. A viúva, essa marcou. Que a gente seja essa geração a marcar também. Em nome de Jesus. Como? Entregue. Você seja hoje a própria oferta no altar. E eu encerro dizendo, para viver uma receita sobrenatural, você precisa de 3 coisas. Perseverança, sabedoria, temor a Deus. Isso é igual a uma vida abençoada. Quer viver uma vida abençoada? Seja perseverante. Tenha sabedoria. E tenha temor a Deus. Tudo isso que vai fazer com que a gente ainda viva. Mano, até o que eu disse domingo passado. 2024 não acabou. Com que a gente viva coisas novas ainda em 2024. Fique em pé em nome de Jesus.